ele era o toque do meu celular. Tinha um celular pequenininho assim, piscava uma luzinha azul, bem forte, e ele tocava assim. Sempre falou muito comigo, mas eu nunca imaginei que sei lá, né, que um dia isso tudo ia fazer um sentido assim então que ia encaixar, né, que eu ia ver de fato acontecendo. Eu não entendi ainda, eu tinha 16 anos, mas o Espírito Santo de alguma forma ele já falava comigo. E agora mesmo ele falou assim: minha filha, hoje você vai ser meu RH. Então eu queria dar uma notícia para você que está aqui essa noite. Você está sendo convocado para o reino. Você já foi escolhido, de verdade. E o que Deus tem para dizer hoje é, de fato, uma convocação. Então, faz tempo que a gente vem caminhando, né? Indo aqui aos cultos. Antes tinha umas pessoas, cada vez menos, mas tem os rostinhos que estão sempre aqui. O que será? Né? E eu creio que é porque ele tem um treinamento nosso. Ele quer nos edificar para que a obra dele aconteça. Então, assim como a gente, quando vai montar um treinamento numa empresa, a gente recruta os melhores, junta numa sala e passa o treinamento. Então, eu acho que é por aí que Deus tem movido aqui nesse lugar, nessa igreja. Então, a palavra de hoje está em Ageu. Um livro que às vezes a gente nem lembra que existe, né? E eu fui procurando Ageu e fui vendo outro e falei: nossa, Joel, que livro é esse? Tem muita coisa para ler aqui ainda que eu nem sabia. E aí eu trouxe a minha Bíblia de estudo aqui porque tem uma explicação antes que eu queria ler com vocês, né? Porque eu estou aprendendo esse caminho e a gente vai vendo como que é importante primeiro entender o contexto daquilo que a gente vai falar, né? Para fazer sentido mesmo. Então, Ageu está no finalzinho do Velho Testamento. E diz assim, é o contexto histórico do livro de Ageu. Ageu foi um profeta, né? Não se sabe muito bem quem escreveu, né? E parece que o ministério dele durou pouco tempo, mas foi o contexto histórico foi o seguinte: o rei Nabucodonosor, né, que era o rei da Babilônia na época, invadiu Jerusalém, tomou Jerusalém, né? Destruiu Jerusalém, destruiu essa cidade. E o povo de Jerusalém foi levado para a Babilônia, exilado, né? E esse exílio durou bastante tempo, muitos anos. E aí foi feito, Jeremias antes havia anunciado isso, né? Ele já havia profetizado que isso aconteceria. E aí anos depois, o rei Ciro, né, o rei da Pérsia, ele tomou a Babilônia. Então ele foi lá e tomou a Babilônia e soltou um decreto de que os judeus que estavam lá exilados poderiam retornar a Jerusalém para edificar o templo, né? Reedificar o templo, para que eles pudessem voltar para sua cidade, para suas casas, edificar a cidade novamente e edificar o templo. E aí o rei Ciro morreu, seu filho assumiu no lugar dele e logo morreu também. E aí veio um alto oficial do exército chamado Dário, né, o Dario, e ele deu continuidade a esse projeto, né, a gente pode dizer assim. Ele assumiu o controle do exército persa, marchou para a Babilônia, derrotou uma força rebelde que havia lá, né, e convocou também, né, para que o povo retornasse para Jerusalém e edificasse a cidade novamente, que tinha sido destruída. E aí, nesse contexto, o profeta Ageu falou com o povo. Ele se dirigiu ao rei Dario, né? Acho que é isso que está aqui. Vamos ler agora o capítulo 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês do primeiro dia, né? No primeiro dia do mês,
veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, o governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote. Então ele foi até o governador, que é o sumo sacerdote, e disse: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo de Jerusalém, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Isso era o que o povo dizia. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casa apaineladas, na tradução da minha outra Bíblia diz forradas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ou seja, o povo dizia: ainda não é tempo de edificar. E aí Deus disse: acaso é tempo de vocês ficarem em casa, enquanto a minha casa está em ruínas? E na minha outra Bíblia tem uma tradução que diz deserta. Então é tempo de vocês ficarem em casa enquanto esta casa está deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, considerai o vosso caminho, na outra tradução. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saqueal furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então vamos tentar entender primeiro esse trecho aqui, capítulo 1. O que Deus estava falando com o povo, né? Vocês ficam aí dizendo que ainda não é tempo de edificar. Eles já estavam lá, já tinham retornado do exílio, né? Já tinham tido a oportunidade de voltar para sua terra, para edificar a cidade, edificar o templo, mas estava todo mundo com a casa pronta, todo mundo se preocupando em edificar suas casas. E o templo ficou lá abandonado. Então Deus chamou a atenção do povo, né? Vocês estão aí preocupados dentro de casa, suas casas forradas. Tem uma explicação para essa palavra de quando ele fala apaineladas, são casas com painéis, eram casas isso era um artigo de luxo na época, né? Então eram casas luxuosas, todo mundo estava reconstruindo sua vida. Porém tinha um detalhe: as pessoas não prosperavam. E aí que Deus explica, né? Você observe o seu caminho, analise o seu caminho, né? Olha para o seu passado e olha o que está acontecendo. Ele chama-se considerar o vosso passado. Vocês semeiam muito e recolhem pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se saciam. Vestem-se, mas não se aquecem. O que recebe salário é como se o saco vazio. Por que não está prosperando? Ele pergunta por quê? Por causa da minha casa. Porque enquanto vocês estão aí preocupados com a casa de vocês, em correr atrás da vida de vocês, a minha casa, o meu templo, está deserto, está em ruína. Então isso era para mostrar
a aliança de Deus com o povo. Não era um castigo, não era uma repressão. Era para que Deus ainda mostrasse o poder dele, da aliança que ele tinha feito com o povo. Porque lá em Jeremias, a gente vai ver depois, havia uma promessa. Então, pensando nisso e observando o nosso tempo, né, o momento que a gente está vivendo aqui nesta igreja, eu acho que Deus realmente está mandando um recado para nós. Né? É tempo de edificar. E esse é o tema da mensagem de hoje. Vamos imaginar que Deus está falando com a gente aqui, né? Que a gente estivesse que a gente insere esse contexto na nossa vida. Então a gente nasce, a gente tem um lugar que foi preparado por Deus. Deus nos dá a vida e nos coloca num lugar preparado. E aí vem as coisas da vida, né? A gente vai crescendo, as tentações, o chamado do mundo, aquela coisa, e a gente é tomado, a gente é levado para fora desse lugar que Deus preparou. E quantos de nós, acho que, né? Todos nós aqui, talvez, vocês, não sei se a Rafa também já nasceu na igreja, eu não nasci na igreja, eu fiquei exilada há muito tempo. Eu fiquei fora do lugar que Deus tinha preparado para mim há muito tempo. E aí, quando a gente se converte, é como se tivesse um decreto, sabe? O decreto que ele disse, agora você pode voltar para Jerusalém para edificar a cidade e edificar o templo. Então Deus nos dá esse aval, vai lá, volta, agora você pode voltar. Esse é o momento da nossa conversão. E aí a gente retoma, né? A gente vai em busca daquele lugar que Deus preparou para nós. Só que a gente às vezes fica ali também correndo, né? Buscando a Deus para edificar a nossa casa. A gente pede tudo para Ele, a gente pede cura, a gente pede libertação, a gente pede salvação, a gente pede milagre, a gente pede tudo a gente pede. O que a gente dá? A gente edifica a nossa casa e Deus nos ajuda a edificar as nossas casas. Mas nem sempre a gente se dispõe a edificar a casa dele. A casa dele muitas vezes está em ruínas, está deserta. Então, que chamado é esse que Deus tem para nós? Os jovens, eles se perguntam muito, querem saber qual é o meu propósito, qual é o meu chamado? E de fato existe um propósito, um talento, um dom, um chamado para a vida de cada um, que a gente aplica, né, na nossa vida profissional, muitas vezes, na nossa vida social. Mas existe um chamado comum a todos nós, que é esse chamado: edificar o meu templo. Edificar o meu templo. E o templo dele muitas vezes somos nós. Então a gente precisa se preocupar, lembrar disso também. Esse chamado é edificar e servir. Edificar e servir. Quando a gente fala em edificar a nós mesmos, né, como que a gente pode se edificar? E aí eu trago aqui, né, vou tentar sempre associar um pouquinho quando a gente vai buscar um desenvolvimento pessoal. Como que eu me edifico, Juliana? Porque muitas vezes as pessoas chegam totalmente desordenadas, com as emoções ficadas, daquela bagunça. Então o primeiro caminho é se edificar. A gente precisa se fortalecer, construir as nossas bases, né? Tirar aqueles entulhos que foi destruído, limpar o terreno para construir novamente. Então a gente estuda a palavra, a gente ora, a gente faz jejum e a gente busca a comunhão. Esses são os caminhos para a gente se edificar, né, dentro da igreja. Lá fora seria estudar, desenvolver virtudes, né? Coisas do lar, você criar disciplina, ter foco, fazer as tarefas de casa. Isso são maneiras da gente se edificar. E na igreja seria assim. Então a gente vem, a gente volta para o lugar que Deus preparou e a gente busca edificação. Então a gente vai estudar a palavra, a gente vai orar, aprender a orar, a gente vai fazer jejum, a gente vai buscar comunhão. E essa comunhão ela é muito importante. E o que é a comunhão? É isso que a gente está fazendo aqui, que muitos não fazem ainda. É necessário estar na igreja. Tem muita gente que fala, mas eu prefiro, eu encontro Deus na minha casa.
eu fico lá, eu oro, eu assisto um pouco. É muito bom e muito edificante esses momentos, mas eles não substituem a comunhão na igreja. Onde foi que vocês encontraram a Deus? Primeiro encontro com Deus. O meu foi numa igreja. Então, eu até anotei um exemplo de um pastor que ele falou, estava contando mais ou menos uma história parecida. E ele falou que houve um milagre com a filha dele estava doente, passando um problema. E quando ele recebeu a bênção, ele correu para a igreja. E aí no caminho ele recebeu uma ligação. Ele falou assim: pastor, você não podia agradecer na sua casa, não? Uma pessoa meio incomodada, né? Porque sei lá, queria que tivesse em casa. Provavelmente algum parente, né? Deve ter pensado: nossa, já correu para a igreja. E ele falou: olha, não foi em casa que eu encontrei ele. Então eu vou lá para agradecer. Foi lá que eu encontrei ele. Então é lá que eu vou agradecer. Então muitas vezes a gente perde esse temor, essa reverência, essa consciência do quanto é importante. É a casa de Deus. Ah, mas Deus habita em mim. Tudo bem, isso é né? A gente precisa de fato carregar essa presença, o Espírito Santo. Mas onde é a casa de Deus? Onde é o templo dele? E como que a gente edifica o templo? Né? Aí a gente olha fisicamente. Às vezes você chega aqui, você vai olhar, né? Olha, até observa, fala uns defeitos, fala: nossa, mas isso aqui podia ser assim, nossa, olha que fez essa cortina, não, esse negócio, um monte de fio pendurado. Né? A gente precisa estruturar o templo. Isso aqui é uma estrutura. A edificação, ela parte da estrutura. Seja bonita, feia, grande, pequena, não importa. É a estrutura. O zelo e o cuidado pelo templo. Né? É você manter limpo, é você manter organizado, né? É tentar ao máximo preservar as coisas como estão. O respeito pelo templo, a reverência, o compromisso com o tempo, com o ambiente. O compromisso a gente fala de orar, de estar presente, de vir, de participar, né? De fazer a comunhão. E o serviço. Sem o serviço, o templo não se edifica. Sem compromisso, o templo não se edifica. Sem zelo e cuidado, o templo não se edifica. Então, a gente precisa entender aqui nessa noite, eu acho que é uma grande responsabilidade falar isso, porque primeiro ela vem para o meu coração, né? Vem para mim. E enquanto eu preparava a palavra, eu falei: ok, estou entendendo. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande de criar esse círculo vicioso na nossa vida. Servir e edificar. A edificação vem o serviço. Do serviço vem a edificação. Quando eu atendo um paciente, às vezes um paciente, olha que é engraçado, quando eu fiz essa associação, eu falei: gente, Deus, Ele é perfeito. As coisas, nada é à toa na vida, tudo se conecta. A gente estuda na parte clínica que existem camadas na nossa personalidade, né? Então, quando eu atendo um paciente, eu preciso identificar em que camada que ele está. Normalmente, através qual é a dor, qual é a motivação dele, o que ele está buscando naquele momento da vida dele. Aquilo ali sinaliza para mim que ele está numa determinada camada. E aí a gente tem que tentar tirar ele dessa camada e passar ele para a próxima, né? A gente precisa conseguir fazer destravar, porque esse anseio, essa busca dele naquele momento causa dor nele. Ele não está conseguindo. Na hora que ele consegue, ele rompe e vai para a próxima camada, ou seja, ele sobe, ele se edifica. Então o nosso desafio é esse. E aí tem uma camada que é a sexta camada da nossa personalidade. É aquele momento que a gente está buscando o resultado a todo custo. A gente quer o trabalho, né? Eu foco no trabalho. O dinheiro é o resultado. Eu preciso ver esse resultado. Eu preciso conquistar as coisas. Eu preciso dos bens materiais. Porque isso é um retorno do meu trabalho.
Então, ninguém quer trabalhar e ter o resultado. O que é o resultado? É o resultado material. É você conseguir um carro melhor, uma casa melhor, se vestir melhor, se cuidar melhor, comer melhor, né? Estudar melhor, dar mais condição aos seus filhos. Então, isso é uma coisa que precisa acontecer na nossa vida, senão isso traz dor. E muitas vezes a pessoa está ali, naquela briga, porque ela não consegue. E aí tem muitos fatores que estão por trás dessa falta de conquista, de realização, mas como que a gente faz para tirar essa pessoa dessa personalidade, dessa camada? Qual que é o tratamento que a gente tem que orientar ali? O papel social, o servir. A pessoa está tão preocupada em ter as coisas, em fazer as coisas que ela precisa daquele resultado, que ela não desenvolve nela uma habilidade, uma característica, uma potência que só o papel social traz. E é exatamente isso aqui que Deus está falando. Vocês semeiam, mas colhem pouco. Vocês se bebem, mas não se aquecem. Vocês bebem, mas não se saciam. Está buscando. Está nessa sexta camada. Sabe? O que falta? Me servir, edificar meu tempo. Olha para a minha casa. Cuida da minha casa. Busca as minhas coisas. E todas as outras, pode deixar comigo. Então, eu achei muito interessante isso, faz muito sentido para mim, cada vez mais me motiva no meu trabalho, porque eu vejo Deus em cada coisa que eu aprendo para aplicar na vida. Então, não é só psicologia, não é só filosofia, não é só uma inteligência espiritual mesmo que vem, que baseia todos esses ensinamentos. Então, Deus já dizia, como eu falo, está tudo aqui. Para finanças, para relacionamento, para vida, para prosperidade, está aqui o caminho. Então, a gente precisa aplicar na nossa vida esse papel social. E o compromisso, esse papel social, muitas vezes é o compromisso que a gente pode ter aqui dentro da igreja. E a gente está passando um momento, né, que a gente olha aqui, a Silmara é de fora, né? A Silmara veio de outra cidade. Eu também vim de outra cidade. Amanhã ou depois eu posso não estar mais aqui, a Silmara pode não estar mais aqui, né? Quem que vai cuidar dessa igreja? Deus vai mandar outra pessoa, não tem dúvida, porque ele não abandonou. Mas será que não tem filhos aqui para servir? Eu acho que tem. E eu acho que ele já escolheu alguns aqui, que vocês têm chamado. Então é muito importante tentar identificar assim, como que eu posso, né? O que você tem feito para a igreja? Pensa assim, para a igreja, do tempo. O que eu tenho feito pelo tempo? E quando eu falo igreja, não é a igreja presbiteriana, não é a Silmara, não é o pastor Clóvis. É a igreja de Cristo, é o templo de Deus. O que você tem feito? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. O que você pode fazer? Eu já tenho feito muito. Estou vindo aqui, né? Quarta-feira, estou falando, né? Estou desenvolvendo a célula lá. Tá bom, só isso? Dá para fazer mais? Tem mais alguma coisa? Tá dando. Mas será que não dá mesmo? O que você pode fazer? Como você pode contribuir? E não é para mim, nem para Silmara, nem para presbiteriano. Da mesma forma que você hoje está aqui, está sendo alimentado, seu filho, né, tantas crianças, todo mundo absorvendo, comendo desse pão, outras gerações virão. E é com isso que Deus está preocupado. A obra dele precisa continuar. E às vezes a gente fala, mas Deus não precisa de mim. Tudo bem, de fato não precisa, mas Ele quer você. Ele quer. Você vai dizer o quê? Essa palavra bateu no meu coração há um tempo atrás, muito forte. Se você não fizer, tudo bem. Eu vou botar outro. Mas é você que eu quero. Vamos que eu me arrepio. Foi você que eu escolhi. E no meio, aí né, por que a gente não olha ao contrário a coisa? No meio de milhões de pessoas, às vezes a gente fica querendo ser escolhido para um trabalho,
ser escolhido por um namorado, ser visto pela sociedade. Mas Deus viu lá você que eu quero. Você tem o que ele precisa. É você que eu quero. É você que eu vou preparar, é você que eu vou capacitar, é você que eu vou usar. Eu preciso dessa história. Eu preciso desse teu passado. Eu preciso desse teu testemunho para edificar. Então é tempo de edificar. Porque tem toda uma geração que precisa ser salva. Tem outras vidas ainda para serem alimentadas, pessoas que estão lá fora. Quantas pessoas você tem convidado para vir à igreja? Às vezes é um convite. A gente vem, né, e até se sente, olha, eu estou vindo, estou participando, estou fazendo comunhão, estou servindo, mas é daqui para casa que eu tenho. Seu vizinho muitas vezes nem sabe que você é da igreja, você vai à igreja. Então, está rolando esse convite? Está fazendo? O papel da igreja, gente, a igreja, ela é um órgão social muito importante. Ela tem um papel muito importante numa sociedade. Por isso, até quando a gente vai inscrever a igreja no projeto, para conseguir um patrocínio, uma ajuda financeira para alguma coisa, um projeto de projetos sociais, você vai entender, né? E aí fala, nossa, mas não existe um projeto social específico. A própria igreja já é um projeto social. O papel social da igreja é muito forte. É na igreja que a gente iguala pessoas, é na igreja que a gente unifica, é na igreja que a gente transforma, é na igreja que a gente desenvolve, é na igreja que a gente fermenta, é na igreja que a gente multiplica. Então, você pode pensar, né, tem lugares que também fazem isso, mas tudo isso num lugar só na igreja. Uma faculdade vai te desenvolver, vai até te transformar. Às vezes, né, do lado ruim, inclusive. Unifica, você faz amizade, mas ela não te multiplica, ela não te fermenta, ela não te dá o alimento verdadeiro, ela não te faz crescer. Existe uma diferença entre se desenvolver e crescer. Então, a igreja, ela tem esse papel na sociedade. A gente viu, né, entram pessoas sem precisar de convite, sem ter carteirinha, sem pagar nada. É um lugar que está aberto, sendo sustentado por cada um aqui, né? Então a gente precisa ter esse compromisso. E edificar o templo é também manter o templo. É importante dizimar, é importante ofertar. Se a gente vai num cinema, num lugar, o que esses eventos, esses lugares que a gente vai assistir uma palestra de alguém importante, a gente vai ter um conteúdo legal, a gente paga por isso, muitas vezes uma nota, uma fortuna. E é bom, não estou dizendo que é bom, né? Aquilo que é ruim, mas por que não aqui? Por que não aqui? Toda vez que você vem botar a igreja precisa. A igreja precisa, todos nós temos essa responsabilidade. Essa casa aqui é a nossa casa. E para que outras pessoas cheguem, para que outras pessoas fiquem, não só passem por aqui, para que elas fiquem, a pessoa que entra aqui, ela precisa sentir tudo isso. A estrutura, o zelo, o cuidado, ser um lugar organizado. Ela precisa sentir que há respeito, que há compromisso das pessoas aqui, que há o serviço, para que ela também se desperte para servir, para participar. Né? Então, continuando o texto de Ageu, versículo 12, ele continua. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, né, o governador, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor.
Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadak, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Então, quando Ageu deu essa palavra, era o primeiro dia, do 6º mês. Então, no 24º, todos vieram e se puseram ao trabalho. Todos vieram e se puseram ao trabalho. Então, eu não sei se vocês estão sabendo, mas a gente está batalhando por uma reforma na igreja, para deixar essa igreja ainda mais receptiva, mais bonita, mais aconchegante. Não porque, nossa, porque estética, não, mas é porque primeiro porque é para Deus. Se a gente pode fazer mais, vamos fazer mais. Todo mundo quer uma casa mais bonita. Então, que as pessoas entrem aqui, se sintam bem, vejam a obra, vejam o que está acontecendo. Porque isso edifica, isso faz crescer cada vez mais. Então a gente está batalhando por isso. A gente já conseguiu um projeto muito bonito, simples, porém bonito. Mas de nada vai adiantar a gente reformar essa igreja se a gente não tiver corpo, se a gente não tiver serviço. Vai fechar a porta e vai ficar tudo lindo aqui dentro fechado. E a responsabilidade hoje é minha, é sua, é sua, é sua, que estamos aqui. Mas para que a gente possa dividir essa responsabilidade, a gente precisa trazer mais pessoas. Porque com certeza tem mais pessoas para servir. Tem mais pessoas com dons e talentos, mais pessoas que Deus quer alcançar. Então a gente só tem o trabalho de convidar as pessoas. E esse compromisso eu queria que vocês fizessem aqui hoje, diante de Deus. De sempre convidar alguém. Não é forçar a trazer, mas convida, divulga, publica. Vamos fazer as pessoas saberem que existe esse lugar. Não vamos deixar disso. A gente está ali, se a gente tem um compromisso, a gente tem que ter esse compromisso. Eu preciso convidar alguém, eu preciso chamar alguém, que é assim que vai crescer. É assim que vai crescer. E aí eu queria, para encerrar, ler com vocês Jeremias 32. Está um pouquinho mais à frente na Bíblia. A partir do versículo 26, só para a gente entender como que isso já havia sido anunciado, por Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, eu vou pular alguns, tá? Só para a gente poder acelerar. Eis que sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Então Deus já tinha pronunciado isso, porque o povo em Jerusalém já não estava caminhando da forma como deveria. Então Deus ficou muito irado, ficou muito chateado com a conduta do povo, e ele falou, vou entregar nas mãos de Nabucodonosor. Eles porão fogo, e aí vai contando, o que vai acontecer. Porque o povo queimou incenso a Baal, ofereceram libações a outros deuses, e me provocaram a ira. E aí ele vai mais à frente dizendo, por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel, os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, viraram-me as costas e não o rosto. Ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Então,
Deus vem falando com a gente há um tempo. A gente não pode se virar para isso. Ele vem ensinando a gente, advertindo. Então, antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Edificaram os altos de Baal. Ele vai contando o que mais. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis: já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Misericórdia. Deus nos livre de que isso aconteça. Eis que eu vos congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar. Aí, aqui ele está falando, vou voltar um pouquinho aqui para a gente entender. Ele entregou, né? Já está entregue nas mãos. E aí ele diz: eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Então ele está falando: eu vou trazer vocês de volta do lugar de onde eu mandei vocês ir, né? Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. E aí a gente lembra do louvor: somos pouco, assim bem ajustados, uma família unida. Então Deus vai colocar em nós um só coração, vai nos dar um só caminho, um só propósito. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma, porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis: está deserta, sem homens, nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e levarão as escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhos na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Aí ele está dizendo, ele está prometendo. A gente só precisa fazer uma coisa: retornar e edificar. Só isso que a gente precisa fazer. Ele vai colocar em nós um coração. Deus une propósitos. Se a gente se unir, se a gente, como grupo, como corpo, como família, se preocupar em edificar esse templo, para o bem nosso, para o bem dos nossos filhos, para o bem dos filhos, das gerações que virão, ele está fazendo uma aliança. De que nada vai faltar, pelo contrário. Comprar-se-ão terras. Nada vai faltar. Então aquela saga de semear e colher pouco vai acabar na nossa vida. Então, essa é a passagem que eu queria deixar para vocês hoje, dizer que vai valer a pena, assim como valeu para Jerusalém. Que vocês possam refletir sobre isso e se fazer essas duas perguntas: o que eu estou fazendo e o que eu posso fazer. E às vezes a gente se vê limitado, né? Poxa, eu não tenho dinheiro, se eu tivesse, podia ajudar mais.
poxa, minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo, se eu pudesse, eu me dedicava mais. Mas a gente pode achar pessoas, a gente pode encontrar mais pessoas que possam ajudar. Alguém que queira aprender um instrumento, que amanhã ou depois pode estar aqui ajudando. Alguém que às vezes tem uma vida tão vazia, passando o dia inteiro só sentado na calçada, cheio de tempo livre, querendo alguma coisa para fazer. Não sabe o que fazer, a gente pode olhar. Então, vamos desenvolver um olhar mais atento às pessoas que estão à nossa volta, que às vezes é uma palavra que a pessoa fala, um estado que a pessoa está, e a gente pode chegar com uma palavra e trazer essa pessoa para perto da gente. Eu tenho certeza que a partir de hoje, cada um aqui vai carregar uma unção diferente, que Deus vai derramar sobre vocês, para que não se perca uma pessoa de vista, para que não se perca uma oportunidade, que a gente vai olhar, vai sentir, a hora que o Espírito Santo falar, é para falar. Dá um bilhetinho, bota uma cartinha, bota uma florzinha, né? A gente tem meios para fazer isso, e Ele vai dar estratégia para cada um aqui, que vocês hoje foram convocados, escolhidos. Vocês não vieram aqui à toa, que essa palavra não veio da Juliana. Então, é uma missão, é um chamado que Deus está fazendo aqui hoje, para a gente ver esses bancos cheios, essa casa farta.